Hoje vamos recuar no tempo. E não é pouco, é uma viagem a uma das maiores aventuras arqueológicas da história, a descoberta do túmulo de um jovem faraó, Tutankhamon. Bem, é precisamente essa a questão. Esta história não é só sobre ouro ou objetos antigos. É sobre a emoção de resolver um mistério que esteve escondido durante milénios debaixo das areias do Egito. Vamos a isso. No centro de tudo isto está um arqueólogo inglês chamado Howard Carter. Ele tinha uma certeza, quase uma teimosia, a de que, algures no Vale dos Reis, o túmulo de um faraó quase esquecido, Tutankhamon, ainda estava lá, intacto, à espera de ser encontrado. Mas imaginem o cenário. 6 longas épocas de escavação e nada. Ano após ano, a equipa de Carter não encontrava nada de significativo. O homem que pagava as contas, Lord Carnarvon, estava pronto para desistir. O dinheiro estava a acabar. Carter basicamente implorou por uma última tentativa. E foi então que, a 4 de novembro de 1922, um rapaz que levava água para os trabalhadores encontrou algo. Um degrau de pedra debaixo da areia. Era o fio da meada que mudaria tudo. Aquele degrau, na verdade, era o topo de uma escadaria inteira. 16 degraus que os levaram até uma porta antiga, selada. Lá dentro, um corredor com quase 8 metros de comprimento, mas estava completamente cheio de entulho, deixado lá de propósito para afastar ladrões de túmulos. E no final, outra porta selada. Cada passo era uma nova barreira. E foi aí que aconteceu o momento mais famoso de todos. Carter fez um pequeno buraco na segunda porta, acendeu uma vela e espreitou. Do outro lado, Lord Carnarvon, impaciente, perguntou: "Consegue ver alguma coisa?" Carter demorou um segundo, com os olhos a habituarem-se ao brilho do ouro lá dentro, e só conseguiu dizer: "Sim, coisas maravilhosas." E quando diz maravilhosas, era um eufemismo. A primeira sala, a antecâmara, estava tão a abarrotar de tesouros que mal conseguiam mexer-se. O ouro brilhava por todo o lado. Naquele momento, eles perceberam que tinham encontrado algo que ultrapassava todos os sonhos. Olhem só para isto. Havia camas gigantes, douradas, com formas de animais míticos, estátuas em tamanho real que pareciam guardar uma parede, carruagens de guerra, todas desmontadas e empilhadas, cadeiras, caixas, era um caos de riqueza. Só nesta primeira sala contaram mais de 600 objetos diferentes. E este número diz tudo sobre a paciência necessária. Foram precisas 7 semanas inteiras só para documentar, fotografar e remover cuidadosamente cada objeto desta sala. Carter sabia que a pressa era inimiga da história. Cada peça tinha de ser tratada com o máximo cuidado para que nenhuma informação se perdesse. Até 7 de fevereiro de 1923 chegou o grande momento. Abrir a parede que os separava da câmara funerária. O que viram do outro lado deixou toda a gente sem palavras. Basicamente uma parede maciça de ouro, que na verdade era uma estrutura de madeira dourada que ocupava a sala quase por completo. Proteger o faraó era como montar umas bonecas russas, mas em versão gigante e de ouro. Primeiro havia 4 capelas ou santuários de madeira, umas dentro das outras. Lá dentro, um sarcófago de pedra maciça. E dentro do sarcófago ainda havia mais 3 caixões, um dentro do outro. Só para esclarecer, o sarcófago é este caixão gigante, feito de pedra. Pensem nele como a caixa forte final, a última carapaça de proteção para os caixões mais delicados e para a múmia que estão lá dentro. Os primeiros 2 caixões eram de madeira coberta de ouro, lindíssimos, mas o terceiro, o último, era diferente. Era feito de ouro maciço, pesava cerca de 110 quilos. Dá para imaginar o espanto da equipa ao perceber o que tinham à sua frente? Isto leva-nos ao clímax da descoberta. Depois de meses a desvendar camada atrás de camada de proteção, a equipa de Carter levantou a tampa do último caixão. E aí estava. Pela primeira vez em mais de 3.200 anos, olhos humanos voltaram a ver o rosto dourado de Tutankhamon. E que rosto! A famosa máscara dourada é uma peça absolutamente incrível. Pesa cerca de 10 quilos e tem mais de meio metro de altura. É uma peça impressionante de ouro e pedras preciosas, com um valor que é simplesmente impossível de calcular. Mas a máscara é muito mais do que um objeto valioso. É um livro de símbolos. Na testa, o abutre e a cobra mostram que o faraó governava o Alto e o Baixo Egito, um país unificado. A barba falsa é um símbolo da sua divindade. E os olhos, feitos de quartzo e obsidiana, dão-lhe um olhar que parece quase vivo. Por baixo da máscara estava a múmia. Carter descobriu que entre as ligaduras de linho estavam escondidos mais de 140 amuletos e joias.
A ciência de hoje permite-nos saber muito mais sobre ele, que morreu com cerca de 19 anos, tinha 1,67 m e alguns problemas de saúde, como uma deformação num pé. Mas o túmulo era mais do que a câmara funerária. Havia outras divisões, cada uma com o seu propósito, que nos dão uma visão única da vida e das crenças daquela época. Não era apenas um lugar de morte, era uma autêntica cápsula do tempo da vida de um rei. A Sala do Tesouro, por exemplo, guardava tudo o que ele precisaria para a vida após a morte, incluindo o santuário canópico, que protegia os seus órgãos. Havia também centenas de shaptis, pequenas estátuas que, segundo a crença, ganhariam vida para o servir no além. Já a outra sala, o anexo, era quase como espreitar o seu armário pessoal. Encontraram roupas, sandálias e até jogos de tabuleiro. Mostra-nos que, para além de rei, era um jovem que também se divertia. A notícia da descoberta correu o mundo, e o resultado foi uma autêntica febre global que ficou conhecida como Tutmania. De repente, os símbolos do Antigo Egito estavam por todo o lado, na moda, na decoração das casas, na arquitetura. O mundo estava obcecado. Mas afinal, por que é que, 100 anos depois, ainda falamos disto? Primeiro, porque é o único túmulo real da sua era encontrado quase na perfeição. Segundo, porque nos deu um manual completo sobre a vida, a arte e a religião do Antigo Egito. E por fim, porque o trabalho super cuidadoso de Carter definiu as regras de como a arqueologia deve ser feita. A descoberta de Tutankhamun prova que a história pode estar literalmente debaixo dos nossos pés, só à espera. E isso deixa-nos a pensar, se um tesouro desta dimensão esteve escondido durante mais de 3 milénios, que outros segredos, que outras coisas maravilhosas ainda estarão por descobrir debaixo da areia do deserto?